Good afternoon, everybody. Hope you are okay at home. Espero que todos estejam bem aí em casa. Uma boa tarde para vocês. My name is João and I am your English teacher today. Hoje eu serei aqui o professor de vocês. And here with me we have Ed. O Ed está aqui comigo hoje. Hello everybody, I'll be the moderator today in the class. Vou ser o moderador hoje na aula. Tudo que vocês falarem aqui, passem para os seus professores, eles passam para a gente. O chat vai ficar aberto aí, a gente vai ler todas as interações. Exatamente. Então mandem tudo aí pro Ed trabalhar bastante nessa aula aqui de hoje. Oh, thank you. You're welcome, Ed. Always welcome. Okay, so let's get started with some messages. Vamos começar aqui com alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles que a gente vai falar é do CEL, o Centro de Estudo de Línguas. A gente já falou aula passada, estamos retomando nessa aula aqui porque existem as vagas remanescentes, né? E tem vários idiomas lá disponíveis para vocês. É só você checar e verificar qual que é o CEL mais próximo aí de você e verificar o que eles têm lá de idiomas para oferecer. Mas normalmente nós temos inglês, espanhol, italiano, francês, ok. Depois temos alemão, Nihongo, ok, japonês e mandarim também. Então, verifiquem lá o que vocês têm perto de vocês para poder começar 2021 com um idioma novo. E lembrando aos professores também que os CELs estão precisando de professor de idiomas. Então, se você leciona alguns desses idiomas aí que a gente mencionou, procura a ADE e verifica se você consegue completar a sua carga lá, né, indo para o CEL. A professora Sheila falou que ela trabalha no CEL Dom Pedro, ela ama. And also, if you want to work with her, want to work with us here, not with her, with us. Here in the same media center, you can also go to Banco de Talentos da Educação de São Paulo, and you enroll there, and you send a short class, and then you can work with us. You'll be the teacher here. That's it. So come and work with us. And now a message for the students. Uma mensagem aí para os alunos. A partir desta sexta-feira aqui, toda sexta-feira dá umas duas? Dá umas duas, isso. Teremos aí as reuniões sobre o Grêmio Estudantil. E aí, o tópico dessa sexta-feira aqui, o que é o Grêmio Estudantil? Venha conversar, venha fazer parte aí dessa conversa com as professoras para poder entender direito como é que funciona e quem sabe você se torna aí parte, né, um membro do Grêmio da sua escola junto ao Centro de Mídias. Vai ser bem legal, ok? Vamos começar com a nossa aula de hoje e o título está aqui para vocês. Present Simple for Narratives. Então a gente está falando aí do presente simples, o presente do indicativo, para narrativas, ou seja, contar aí historinhas, né, Ed? É isso aí, mas essa é só gramática, João? Não, a gente vai usar lá o que a gente viu na aula passada, isso é interessante, né? Tudo aquilo que a gente viu na aula passada, a gente vai usar na aula de hoje para poder explicar melhor como é que funciona esse tempo verbal, ok? Mas a gente vai usar tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então, se vocês estavam aí nas duas últimas aulas, né, Ed? Essa aqui é a terceira. Quem perdeu por acaso, dá um pulinho lá no repositório, vai lá no YouTube, assista as aulas para poder se inteirar e ficar aí direitinho, sincronizado com a gente, ok? Bom, vamos ver aqui o que a gente viu na aula passada para poder usar na aula de hoje. Last class, we recognized formality and informality in texts. Na aula passada, nós reconhecemos a formalidade e informalidade nos textos. We read two different jokes. Lemos duas piadas diferentes. Yes. And we understood and answered questions about them. Entendemos e respondemos perguntas sobre elas. Legal. Então a gente falou de duas jokes, né, de duas piadas, como o Ed traduziu aqui pra gente, e hoje a gente vai usar essas piadinhas para poder entender um pouco melhor o tempo verbal, né, o present simple que a gente está falando aí. And for this class, what will you need, right? Para essa aula, o que você vai precisar, Ed? Your notebook, seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta, um lápis, and your booklet, o caderno do aluno, volume 1. Very nice. In case you don't have it, caso você não tenha ainda, tá aí o QR Code na tela para você. Você pode baixar em PDF, acompanhando as aulas enquanto você não tem o caderno físico. E a lição de hoje é adaptada aqui porque a aula aqui é um pouquinho diferente da aula na sala de aula, né? Então a gente adapta, usa algumas imagens para poder ajustar aqui para vocês. E vão aí indicando no chat se eu estou falando rápido ou não, se vocês estão me entendendo, e aí a gente vai tentar levar essa aula aqui da maneira mais tranquila possível. Habilidades, Ed, vamos ler todas? Ok, não, né? Não, mas deem um print aí na tela para que vocês
tenham o que a gente vai trabalhar aí, professores, mas em geral a gente tem lá os textos orais, como construí-los e compartilhar essa leitura aí dos textos escritos. A gente vai produzir pedacinhos também de textos hoje e é lógico, como a gente está falando de piadas, né, tudo envolve as culturas. A gente sabe que piadas, né, Ed, elas são bastante culturais. Às vezes uma piada viaja para uma outra cultura e perde a graça. Exatamente, né? Até o pessoal os alunos da professora Carla Coiler, da Pindamonhangaba, a Maria Clara, ela mandou umas piadas pra gente, assim, ela falou, ó, são piadas ótimas. No Twitter também o pessoal está comentando das piadas, que estão falando legal. Muito boas, piadas muito engraçadas, só que não. Mas o objetivo é esse, gente, a gente entender o texto, a gente saber avaliar se a piada é boa ou não. Exatamente, né? Para a gente poder ter essa consciência, eu preciso entender um pouquinho do que está lá no inglês, né? Então vamos lá. And what's going to happen by the end of the class today? Né? O que vai acontecer aí até o final dessa aula hoje? Students will be able to, Ed? Os alunos serão capazes de notice and understand the use of present simple for narratives. Perceber e entender o uso do presente simples em narrativas. Use the present simple to write the end of a joke. Usar o presente simples para escrever o final de uma piada. Alright, so let's get started. Vamos começar aqui com uma primeira interaçãozinha de vocês que tem a ver com o que nós vimos na aula passada. Vocês se lembram dessa imagem aí? Look at the picture. What is the joke about? Olhe para a imagem sobre o que é a piada. Vamos ver se vocês se lembram do que aconteceu na aula passada, qual era a piada ali, e tentem escrever no chat para a gente, resumidamente, o que ela era. Se você sabe escrever em inglês, manda em inglês. Se não sabe, dá uma misturada em inglês e português, que o Ed aqui dá um jeito para a gente, né? Mas olhando ali na imagem, a gente tem dois carinhas, um do lado do rio, o outro do outro lado do rio. Já estou dando aí um spoiler, para que vocês lembrem do que é a piada. Sobre o que era a piada? Tá subindo alguma coisa aí, Ed? Por enquanto o pessoal ainda está falando, dando boa tarde aqui. Good afternoon para todos que estão falando boa tarde. Solange falou, o rapaz queria passar para o outro lado do rio. He wanted to go to the other side. He wanted to go to the other side. Então ele queria passar para o outro lado do rio. Exato, a piada era sobre isso aí, né, Ed? Então a gente tinha esse momento aí que vocês poderiam lembrar do que essa piadinha era. E aí agora a gente tem a piada, tá lá, é a mesma piada que nós trabalhamos na aula passada. A gente vai ler depois para vocês, mas nesse momento o que eu quero que você faça? Dê uma olhadinha nessa piada de novo, nós já vimos isso, trabalhamos a aula passada, traduzimos essa piada, e vocês vão mandar aqui para o chat, para o Ed falar para mim, todos os verbos que aparecem ali. Tudo que for verbinho, né? Lembra, verbo é uma palavra que demonstra uma ação. Então, tudo que for um verbo ali, manda para o Ed aqui que a gente vai trabalhar em cima desses verbos hoje. Tudo bem? Vocês têm um minutinho aí no chat para poder escrever os verbinhos. Tentem mandar todos juntos, né, Ed? Yes, please. Okay? 1 minute, we'll be back. Daqui um minutinho a gente já volta. Vamos lá. We are back, Ed, and then? Ok, vamos lá. A gente tem a Thaisa e da Prof. Lucimara e a Andresa da Pro Luciana, que elas responderam meet, shouts, need, help, get, replies e o apóstrofo RE. Legal, exatamente o que a gente tem lá. Tá aí na tela para vocês o textinho com as palavras sublinhadas e a gente vai trabalhar em cima dele agora, ok? Falando aí sobre essas pequenas palavrinhas. Então, Ed, vamos lá, a gente vai ler o texto, vai traduzir novamente para que eles tenham aí a noção do que é isso, e a gente vai dar foco nesses verbinhos que estão aparecendo, né? Então, ó, two men meet
on opposite sides of a river. Dois homens se encontram em lados opostos de um rio. Good. One shouts to the other. Um grita para o outro. I need you to help me get to the other side. Eu preciso que você me ajude a chegar do outro lado. Legal. Então, todos os verbinhos até agora que mandaram pra gente estão aqui aparecendo. The other guy replies. O outro cara responde. You are on the other side. Você está do outro lado. Very good. Então, nós temos aqui todos os verbinhos e eles estão lá sublinhados para vocês. Legal, vocês mandaram os verbos para a gente, perfeito. Estava certo? Tudo certinho, né, Ed? Yes. Agora a gente vai dar um closer look at them. A gente vai olhá-los um pouquinho aí mais de perto para que vocês entendam o porquê que eles estão desse jeito nessa historinha. Okay? Então, deem uma olhada aqui no que a gente tem. Ó. Two men meet. É o que estava lá no nosso texto, certo? Two men, eu posso substituir por aquele pronomezinho que nós já conhecemos. They, que aqui no caso, eles. Tudo bem? Então, o meu verbo aqui, they meet. Legal. One shouts. Esse one pode ser substituído pelo pronomezinho he. Ah, legal. Então, Ed, vai cair naquela regrinha que a gente já aprendeu, né? Quando eu tenho he, she, it, eu vou precisar daquele S lá no final do verbo. Daqui a pouco a gente vai ver direitinho. Aqui, ele só falou, I need you to help. Então, I need, sem problemas. The other guy, o outro cara. Vamos lá de novo, substituir aqui por he. Então, eu tenho replies. E olha só que legal. Replies vem do verbo reply, que termina em Y depois de uma consoante. Toda vez que isso acontecer, o que vai acontecer? Eu tenho que tirar o Y e acrescentar I, E, S. Okay? Então, é assim que vai funcionar ali. E depois, you are, que é a contração do you are. Então, your, you are. É o verbo to be, Ed? É o verbo to be para variar, né? É o verbo to be para variar. Ele aparece o tempo inteiro, né? Toda aula o verbo to be. Então, ó, não aguento mais. agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar um pouquinho com a explicação de como funciona isso aí e vocês vão prestando atenção naquilo que eu e o Ed estamos falando aqui e a gente tenta explicar para vocês de maneira melhor como é que é esse presente aí, tá? Então, ó, em português a gente tem uma sentença bem fácil. Você fala inglês. Está na afirmativa, né, João? Beleza, uma sentença aqui que está na afirmativa. Ponto final ali, tranquilo. Em inglês, como é que eu vou traduzir isso aí, Ed? You speak English. Ok, então, você fica you, fala speak, e inglês, English. Bem tranquilo. Ok. Sem problemas, né? Alô? Agora, quero transformar isso aí numa pergunta, Ed. O que acontece? A Lucineira já falou, já colocou. Do you speak English? Perfeito. Então, o que acontece? Ó, eu tenho aqui, primeiro, colocar o ponto de interrogação lá, né? Para transformar numa perguntinha. Em inglês, eu também vou precisar do ponto de interrogação. Legal. Só que eu vou precisar de uma palavra que, em português, ela não existe, ó. Não tem nada aqui, né? Mas eu preciso desse do. Quem é que falou? Agora foi a professora Sueli. Tá. A professora Sueli usou aí o do, falando que para eu transformar isso aí em uma pergunta, eu preciso dele. Então, aquele do só está ali para falar, ó, sou uma pergunta e estou no presente. Ok? Se eu não colocar esse do ali, não é pergunta, e aí eu não sei que tempo verbal se eu simplesmente coloco o ponto de interrogação lá. Tá bom? Então, eu preciso disso em inglês. Legal. Então, a gente falou lá na primeira explicação que com he, she, it, a coisa muda de figura, não é isso, Ed? Então, ó, vamos voltar aqui
para nossa sentençazinha com he. A mesma sentença, só que agora eu quero o he aqui, ó. Como é que vai ficar, Ed? He. Aí só que eu vou precisar lembrar que é o is no verbo to be, então vai precisar do S aí, né? He. O is do verbo to be? É, mais ou menos. Tem o S ali. Tem o S. Mas Tem o S. não é o is, ok. Tem o S. Legal. Porque o is termina com S. Legal. Então, ó, a gente he. tem he. Toda vez que eu tiver um he, um she e um it aqui, eu vou precisar do S. Esse S não é S de plural, esse S não é S do verbo to be, esse S aí é o S de verbo conjugado. Como em português, né, Ed? Eu posso falar nós vai? Não, nós vamos. Nós vamos, né? Eu posso falar ela vou? Não. Ela vai. Mas você certo? fala tu falas. Ok. E o S está no plural. O S não está no plural? Não tá no plural. É o tu. O tu ok? está no singular. Está no singular, mas tem o S ali, beleza? Então, o que a gente tem aqui é a conjugação do verbo, tá? Não é S de plural, não é S do is. Eu preciso do S ali, porque senão é a mesma coisa que eu falar em português, nós fala. E nós fala... Ok, vão te entender? Vão te entender. Mas vai aí dar uma conotação de que, ok, preciso estudar um pouquinho mais. Tá? É isso que vai acontecer. Então, he speaks English. All right. A Pro Cristina escreveu isso também no chat. He speaks English? Isso. Legal. Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos transformar isso aí em uma pergunta. Bom, a gente já sabe que para transformar em pergunta, eu preciso do meu ponto de interrogação. Certo? Legal. E agora, posso usar o do aqui? Não. O chat, a Ermelina, a Larissa, a Nancy diz does, he, does. Ah, legal. Então, toda vez que eu tiver he, she, it, eu vou precisar do does. Ok, Ed, estou aqui com does. Does he speaks English? E aí, tá certo? Mas já tem um S ali no does. Já tem o S aqui, né? Ó. Então, esse S aqui cai fora. Does he speak English? Tudo bem? Yes, he does. Então, esse é aí o que a gente tem no Simple Present, pessoal. É assim que o Simple Present vai funcionar para fazer as perguntas e para a gente falar das sentenças afirmativas. Lembrando que esse S é uma das regras, né? A gente viu lá que o verbo reply precisa do IES. Então, vamos dar uma estudadinha, porque nós já vimos isso lá no 7º ano, né, Ed? Bastante. Já vimos lá no 8º ano. Então, peguem as aulas aí do repositório do ano passado e deem uma estudada no Simple Present para a gente ver isso aí como é que funciona. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilinho? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa tela simpática. Nós já vimos aqui o reply, ótimo. E agora vamos para frente um pouquinho. Então, ó, temos aqui um textinho para vocês, onde vocês vão ter que escolher as alternativas. Eu vou ler aqui para vocês e é só você circular a correta, ok? After reading the joke, circle the best words to complete the sentences. Pode traduzir, Ed, please. Depois de ler a piada, circule a melhor palavra para completar as frases. Na verdade, aqui a gente vai adaptar porque eles não vão circular, eles vão escrever no chat, né, Eles vão escrever no chat. Aqui a gente vai circular. Quem está com a apostilinha, circula aí na apostila, tá bom? Então, ó, jokes and stories are narratives or are informational texts. Faço É isso tradução. que você vai escolher. Se já tiver respostinha aí, a gente vai vendo. When telling them, we generally use the present simple because we want listeners to have the impression that events are happening as we are speaking or happened in the past. Vamos lá. A Lucinera respondeu narratives. E Narratives. a Andresa também respondeu narratives. Legal. Já apareceu a outra? Ainda não, Ainda então não? nos narratives. Está aparecendo? Mas vamos lá para frente e aí sim, agora a gente vai traduzir esse pequeno texto para vocês, tá bom? Vamos lá, Ed. Ok. Jokes and stories are narratives. Piadas e histórias são narrativas. When telling them, we generally use the present simple Quando nós as contamos, nós geralmente usamos o presente simples, because we want listeners to have the impression the events. porque nós queremos que as pessoas que ouvem tenham a impressão que os eventos, Ok, surgiu alguma coisa agora no chat? se ainda estamos no narrative aqui. Ok, vamos lá então, a resposta está ali para vocês, ó. Are speaking... está Opa. muito arriscado lá, circularam demais demais. Então, ó, are happening as we are speaking. Só a primeira parte, ok? Aquele happened in the past, não, ok? Então, é só... O texto ele só foi deslocado ali, mas sem problemas. Então, ó,
estão acontecendo quando nós estamos falando, tá? É isso que acontece ali na joke. Tudo bem? Então, são narrativas e a gente usa o presente, por quê? Porque a gente quer que a pessoa entenda que aquilo está acontecendo no momento que a gente fala. Okay? Vamos tentar fazer um exercício agora? Vou deixar para vocês aí 2 minutinhos no chat. 1 minuto e meio, vai, 90 segundos. Que a aula está quase acabando também, Está quase acabando, temos aí 5 minutinhos de aula. E aí vocês vão ler essa historinha por enquanto, sem tradução, a gente não vai traduzir, vocês vão ler sozinhos e tentar colocar esses verbos que estão aparecendo ali no lugar correto. Não se esqueçam de acrescentar os S's lá quando for necessário, ok? Vamos lá, 90 seconds, 90 segundos aí para vocês completarem a historinha que está aparecendo na tela para vocês agora. Voltamos, Ed, como é que tá aí? Vamos lá, até agora o pessoal está no Ah lá, a Cleusa disse find, says e want. Ok. O Eric da Propriscila falou que a primeira é find. A Erisvaldo disse find, send, want, say, send. Ok, legal. Então, vamos lá com algumas coisas ali certas. Vamos dar uma olhada no texto completo agora. A gente vai ler e traduzir para vocês. E aí vocês entendam a historinha aí, ó. Okay. 3 friends stranded on a deserted island find a magic lamp. 3 amigos presos numa ilha deserta encontram uma lâmpada mágica. Inside it is a genie who agrees to grant each friend one wish. Dentro dela há um gênio e ele concorda em dar para cada amigo um desejo. I want to go home, says the first friend. Eu quero ir para casa, diz o primeiro amigo. The genie grants her wish. O gênio concede o seu desejo. I want to go home too, says the second friend. Eu quero ir para casa também, diz o segundo amigo. And the genie sends her back home. E o gênio a manda de volta para casa. I'm lonely, says the third friend. Eu estou sozinha, diz a terceira amiga. I sure wish my friends were back here. Eu com certeza quero minhas amigas de volta aqui. Ok, mais uma das piadinhas aí que espero que vocês tenham dado risada, né? Valeu essa, né, Ed? Ok. Iguais às outras, a gente tem aí uma piada. E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós temos aqui, para vocês, uma outra piada, só que ela está sem o final, né? E isso vai ser parte da lição de vocês. Eu vou ler aqui o início da piada com vocês, e daí eu já explico o que vocês têm que fazer, ok? Ed, vamos lá traduzindo? Ok. Então, ó, a man walks into a library. Um homem entra na biblioteca. Approaches the librarian and says. Chega perto da bibliotecária e diz. I'll have a cheeseburger and fries, please. Eu quero um cheeseburger com fritas, por favor. The librarian says. A bibliotecária diz. Sir, you know you are in a library, right? Senhor, você sabe que está na biblioteca, certo? Sorry, he whispers. Desculpa, ele sussurra. Ok. A pegadinha aqui, né, Ed, está nessa palavra whispers, nessa palavra sussurra. Então, o seu trabalho agora é fazer o que está aí na tela para vocês.
escrever o finalzinho desta piada. Okay? Então, pense no que o homem disse aí para a bibliotecária e escreva um primeiro rascunho. Depois, você vai compartilhar aí com seus amigos e tentar escrever o final ideal para a sua história. Tá? Não esquece de compartilhar aqui com a gente também, Eu no CMSP ou English CMSP. Certo, Ed? Tem que ter graça. Tem que ter graça. Vamos fazer essa piada aí ficar interessante. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem aqui para a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam aí de avaliar a aula, olhando aí no QR Code que está aparecendo para vocês, e esse código reduzido também. E time to say bye, right? Right. Okay, so everybody, see you next week. See you. Bye bye. Bye bye.